Calma, não se assuste. Essa imagem, o áudio, tá meio estranho, né? Mas isso é proposital. Você certamente já deve ter escutado a frase antes feito do que bem feito. Bom, se você, assim como eu, não concorda tanto com essa expressão, fique aí que depois da vinheta a gente vai bater um papo sobre isso. Nossa, bem melhor agora, né? Olha, imagem boa, áudio bom, uma bela edição. Pois é, eu também não sou tão adepto a essa máxima que antes feito do que bem feito. Isso daí acontece muito em algumas organizações que o planejamento não está tão adequado, se é que tem algum planejamento. Mas espera aí, eu não vim aqui também para ficar só criticando. O que acontece é o seguinte, algumas empresas costumam apagar incêndio. Se você tem esse costume de apagar incêndio, é um alerta, porque algo não está correndo conforme o planejado. Mas se isso daí começa a ser com uma frequência muito grande, fique atento. Precisa pegar o planejamento e dar uma lida nele ali de novo, fazer alguns ajustes de datas, de ações, quem vai cuidar do quê, tá? Por quê? Porque se está toda hora dando algo errado e não está batendo com o planejamento, ou o planejamento foi mal feito, ou as ações que estão feitas estão fora do planejamento. Porque acontece muito disso, gente. Por incrível que pareça, você fez um planejamento lindo, maravilhoso. Ficou lá um mês, 45 dias, numa sala de reunião com a tua equipe, planejando tudo lindo, maravilhoso. Na hora de começar a fazer as ações, aparece uma emergência aqui, uma outra ação aqui, que não foi planejada, mas é muito importante fazer. Sempre assim, né? Não, mas isso é muito importante, precisa fazer. Aí aparece do nada, não, vamos fazer, porque eu, sei lá, um cliente pediu ou o diretor da empresa está querendo inovar e fazer aquilo lá. Mas veja, nós precisamos nos atentar. É uma ação pontual? Dá para fazer e não vai atrapalhar o planejamento? Ou nós vamos ter que pegar essa ação aí, planejar para o próximo planejamento, entrar nas próximas ações aí com todas as regras que um planejamento estratégico exige. Vamos analisar isso daí, porque se toda hora a gente começa a absorver ações e atividades que não estão no PE, planejamento estratégico, vai te causar problemas, tá bom? Então assim, eu, por exemplo, quando sou convidado, muitas das vezes eu percebo isso. Eu chego lá na empresa para dar uma olhada, para dar os meus pitacos, e aí vamos olhar, vamos ler o planejamento. Vamos dar uma olhada nisso daí. E vamos ver o que vocês estão fazendo agora. E aí quando eu pego as ações que estão sendo feitas com planejamento, o período que está ali no planejamento não está aquela ação. E eu não estou falando da macroação ou da microação, eu estou falando da ação em si. Em momento nenhum ela foi contemplada no planejamento estratégico. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Tem muito desses jargões, né? Tipo, vamos fazer assim mesmo, porque pelo menos a gente está entregando, né? Vamos apagar incêndio, vamos... Ou, nós vamos ter que... essa é uma ação que nós vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. São expressões que a gente ouve muito por aí, tá? Então, vamos lá. Uma coisa é a gente apagar um pequeno incêndio. Isso acontece, tudo bem. Outra coisa é você, algumas vezes, ter que trocar o pneu com o carro andando. Mas ele andando a 20 por hora e não a 120. E se toda hora o pneu estiver furando, nós precisamos dar uma olhada no que está fazendo esse pneu furar o tempo todo. Será que a estrada que a gente está dirigindo, ela não é meio nebulosa, é uma estrada perigosa, sem acostamento? Vamos, né, traçar melhor esse caminho aí para furar menos o pneu. Outra coisa, vamos ver. Uma outra expressão muito bacana que eu gostaria de tratar com vocês é quem não cresce, desaparece. Já ouviram falar sobre isso? Essa expressão ela tem um foco em quê? Bom, a empresa ela é pequena, ela precisa crescer. Ou não, a empresa é grande, ela precisa se estruturar. O crescimento, ele não é crescimento de clientes, crescimento de mercado, só isso, né? Ele pode ser outras coisas também.
A reestruturação também faz parte do crescimento da empresa. Então, quando a gente fala em crescer, ela pode sim crescer em números de escritórios, de unidades, enfim. Eu sou uma rede de franquias. Eu quero aumentar a minha rede de restaurantes, minha rede de roupas, enfim, o que você estiver franqueando, né? Produtos, serviços, não importa. Ok, isso é um crescimento. Não, eu já sou grande em termos de número, de quantidade, mas eu quero crescer em quê? Eu quero atingir mais o meu público, eu quero buscar mais o meu público, eu quero trazer ele para mais perto de mim. Isso é um crescimento. Não, eu já tenho bastante público, eu já tenho bastante unidade, tenho bastante loja. Eu quero o quê? Eu quero estruturar, eu quero crescer em processos. Então eu quero aumentar, eu quero melhorar os processos da minha empresa. Então isso é uma forma de crescimento. Agora, quando a gente fala em crescer, a gente precisa o quê? Hoje é o vídeo dos ditados, né? Das frases impactantes. Tem aquela outra também que informação é poder. E se informação é poder, o que isso quer dizer? Que eu preciso ter na minha empresa indicadores. E o que são indicadores? Indicadores é toda ação que você tiver na sua empresa, você precisa mensurar. Se você não medir isso daí, você não tem como saber se está dando certo ou errado, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em indicador, a gente pode, vamos puxar para o nosso caso aqui, puxar a sardinha para o meu lado aqui um pouquinho, treinamento, não é? Quando a gente fala em indicadores, pode ser indicadores de treinamento. Chegou o colaborador, ele recebe os treinamentos que ele precisa e tem o quê? Avaliações, tem formas de você medir isso daí. Ele está fazendo treinamento, ele está fazendo avaliação agora, ele tirou uma nota boa, ele pegou o certificado, pode ser no treinamento presencial, pode ser no treinamento online. Você tem os indicadores que você faz o quê? Com essa informação, o gestor da unidade, ele consegue fazer uma gestão bem melhor. Quantos colaboradores estão fazendo treinamento, quantos não estão, se o indicador de produtividade do colaborador está baixo, por que será? Porque ele não fez aqui, 4 treinamentos. Então, peraí, se ele não está executando essa atividade correta é porque ele não aprendeu como faz. Então, ele primeiro teria que ter ido lá, feito o treinamento, feito as avaliações, tirado o seu certificado e aí ele está apto a fazer aquela ação do dia a dia, aquelas suas atividades. Então, esse indicador, ele é importantíssimo para isso. Se você não tiver indicadores na tua empresa, começa a pensar com carinho, implemente isso daí na tua empresa. Então, hoje nós vamos finalizando o nosso vídeo da semana, falando sobre as frases famosas que nós ouvimos aí nas empresas, as maiores dificuldades que nós temos, tá? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem tem mais. Alô, som?